Oi, meus amores! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os reinos africanos, inaugurando assim a unidade 2, o livro 2, tá bom? Ou seja, o nosso segundo bimestre. Nós fizemos uma revisão do último capítulo do livro 1, encerramos tudo e agora podemos começar com maior tranquilidade esse nosso capítulo sobre reinos africanos. Eu aconselho que vocês assistam fazendo anotações, é sempre bacana que a gente possa anotar, eu acho que é muito mais fácil de compreender, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender os reinos africanos, antes de tudo, temos que lembrar que o continente africano é um continente imenso, com uma diversidade cultural e étnica enorme, e às vezes as pessoas simplesmente ignoram isso. Principalmente um país como o nosso, como o Brasil, que ainda é, embora tente negar, um país racista, que durante muitos anos permaneceu perpetuando a escravidão. No Brasil a escravidão durou mais de 388 anos. E esses resquícios da escravidão nunca desapareceram. E eu costumo ainda sempre dizer para vocês que a abolição não foi mais do que uma enganação novamente. Porque na prática, pouca coisa mudou. Embora no papel o africano deixasse de ser escravo ou propriedade de alguém, ele não foi reinserido à sociedade, até hoje. Basta nós olharmos para os cargos de poder, quantos negros nós temos, quantos professores negros nós temos numa escola particular, quantos alunos negros nós temos numa escola particular. Por que o número é tão menor do que nas escolas públicas, do que na periferia? Se a nossa população tem maioria população negra, alguma coisa está errada, alguma coisa não fecha. Então falar dessa cultura africana, dessa diversidade é importante porque durante muitos anos a história só foi contada pelos colonizadores, que só enxergaram os africanos como escravos, como propriedade, como alguém inferior. Então é muito importante que a gente fale sobre a cultura africana, o quanto ela é diversa, o quanto ela é importante e o quanto ela influenciou na nossa cultura brasileira, tá? Nós vamos fazer um apanhado geral. E é importante também que a gente tenha em mente que você tem sempre que perguntar: quem escreveu esse texto? Quem fez esse vídeo? Foi alguém que tem o olhar de um colonizador ou tem o olhar do colonizado? Porque aí nós temos versões diferentes da história. Então nós temos que ter muito cuidado com as fontes que buscamos, até para combater o famoso etnocentrismo, que é quando um grupo ou um povo julga a sua cultura superior à do outro. A sua está no centro do universo e todas as outras são inferiores e merecem ser desprezadas. Então essas questões são importantes que a gente traga na abertura desse vídeo para que a gente entenda a importância de estudar a cultura africana. O continente africano é um continente imenso, composto atualmente por cerca de 54 países, e o continente africano se divide em duas regiões distintas, que é a África do Norte, cuja paisagem é desértica na maioria, da sua extensão, que inclusive acolheu e aonde floresceram civilizações como a civilização egípcia e a civilização cartaginesa. Cartago ficava na África, foi uma colônia fenícia, muito procurada e disputada. Inclusive, nós falamos sobre as guerras, entre Roma e Cartago. E vamos estudar diversas vezes de novo. Além da África do Norte, nós temos a África subsaariana, que é composta por savanas, florestas tropicais, onde se desenvolveram vários tipos de povos. Povos nômades e povos que se sedentarizaram, se fixaram, mas mais tardiamente, tá? Nós tínhamos nessa localidade da África subsaariana mais povos caçadores-coletores, tá? E cortando essas regiões da África do Norte e África subsaariana, nós temos, elas são demarcadas pelo deserto do Saara, que fica na maior parte da África do Norte.
Abaixo da área desse deserto, nós temos uma faixa com paisagem de savana, que é conhecida como a região do Sahel. E essa região ela é muito importante por conta do intenso comércio que se desenvolvia ali, tá? E esse intenso comércio através do Saara originou um poderoso reino lá no século IV, que é o reino de Gana, atual Mauritânia, que é um país africano, tá? Então eu vou destacar algumas características do reino de Gana, que é um dos principais reinos africanos. Veja bem, nós vamos falar dos principais, não significa que não existam outros e que os outros são menos interessantes. É que fica didaticamente impossível falar sobre toda a riqueza cultural africana num livro didático, na escola, restrita a poucas aulas, tá? Então assim, eu aconselho que sempre pesquisem mais, vale muito a pena estudar a cultura africana, que é belíssima, é rica e nos traz inúmeras informações, tá? O reino de Gana, ele surge a partir da união de aldeias que eram com outros povoados, comunidades que viviam próximas às bacias do Alto do Níger e do Alto Senegal, ou seja, comunidades que viviam próximas a rios, o que permitia que essas populações se sedentarizassem, ficassem por ali praticando agricultura, pecuária para sobreviver. Então, nenhum reino vai ser possível se nós não tivermos também a possibilidade de praticar agricultura, tá? O governante do reino de Gana recebia o título de Gana, daí o nome ser Gana do reino, tá? O povo era obrigado a pagar tributos e fornecer ao rei Gana soldados. Em troca, esse povo recebia proteção desse rei. O rei prometia proteger-lhes contra invasões estrangeiras, tá? Naquela época era muito comum que houvesse essa troca. Nós já vimos isso em outras civilizações antigas também. Outro ponto importante é que o reino de Gana conquistava seus vizinhos, conquistava novos territórios, expandindo, portanto, o seu território. Gana, rei, tá? Título de Gana, costumava casar-se com várias mulheres e principalmente mulheres das comunidades dos territórios que ele conquistava, ou seja, que estavam sob o seu domínio. Por que isso? Porque reforçava, através dos laços de parentesco, a obediência desses povos vizinhos. Então o casamento era uma estratégia política. Tudo bem? Outro ponto importante é que o reino de Gana controlava inúmeras rotas comerciais importantes do continente africano e as duas principais mercadorias que se destacavam da economia e sustentavam o reino de Gana eram o ouro em abundância e o sal. O sal era um produto naquela época muito caro, porque ele era utilizado principalmente para conservar os alimentos. Naquela época não tinha refrigeração, né? Então, para conservar os alimentos mais tempo, eles utilizavam o sal. Portanto, as duas mercadorias que sustentavam economicamente o reino de Gana eram o ouro e o sal. Porém, nós também tínhamos o cobre e também tínhamos o comércio de escravos. Quem eram os escravos ali naquele continente? Os prisioneiros de guerra, tá? Nós já vimos isso em todas as outras civilizações antigas. Os povos que eram conquistados se tornavam escravos dos dominadores, tá? Então a escravidão ali surgia como decorrência dessa ideia de prisioneiro de guerra se torna escravo. O que é bem diferente de quando os africanos foram escravizados pelos europeus, porque não foi uma briga entre o europeu e o africano se tornou prisioneiro de guerra. Não, os europeus julgavam os africanos como inferiores. Isso muda tudo, tá? Mas a gente discute essa questão num outro momento. Outra prática muito comum do reino de Gana era a metalurgia. A partir de metais, né, principalmente como ferro, eles construíam armamentos. E isso facilitou a proteção do reino de Gana contra invasores e a sua expansão sobre outros territórios, dominando povos vizinhos, tá bom? Haviam duas capitais no reino de Gana, que era a capital de Gaba, onde haviam mais bosques, e a capital de Coumbi Sahel, ou Salé, tá? Coumbi Salé
é onde viviam a maioria de mercadores. Então era uma cidade comercial do reino de Gana, tá? No século IX, veja, o reino de Gana surgiu no século IV. Quando foi o século IX, Gana foi invadido pelos árabes e houve um processo de islamização. Os árabes que acreditavam no islamismo, esses árabes muçulmanos, passam a influenciar profundamente o reino de Gana e muitas pessoas se converteram ao islamismo, tá? E assim, se convertiam porque eram obrigadas, tá? Na grande maioria das vezes. Houveram muitos conflitos e esses conflitos levaram à decadência, ao declínio do reino de Gana, que acabou sendo conquistado por um reino vizinho, que foi o reino de Mali, sobre o qual nós vamos falar agora, tá? O reino de Mali, também chamado de Kangaba, surge no século XI, depois que o reino de Gana entrou em declínio, depois que no reino de Gana houve o processo de islamização, tá? E o reino de Mali se forma a partir da união dos chamados mandingas. Quem eram os mandingas? Era o povo que vivia às margens do rio Níger, tá? E defendia as suas rotas comerciais, praticava agricultura e pecuária também, tá? E eles dependiam, inclusive, dessas rotas comerciais que atravessavam a região aonde surge o reino do Mali, ou o reino de Mali, tá? Os mandingas eram liderados por um membro, dentre eles, que se destacava, e conseguiram, assim, pacificar a região que tinha sido invadida pelos árabes. Esse líder se torna rei e recebe o título de Mansa Rei, tá? O principal líder que deu origem ao reino de Mali, que uniu o povo mandinga, chamava-se Sundiata Keita, e ele tinha grande prestígio sobre os outros membros da comunidade mandinga, tudo bem? E esse prestígio diante da população é que permitiu que o reino de Mali se destacasse e se desenvolvesse, tá bom? A sua autoridade, portanto, a autoridade do Mansa Rei, vai se difundir, vai espalhar-se por outros territórios também. Uma característica do reino de Mali, que é bem diferente do reino de Gana, é que lá no Mali, os seus reis eram adeptos do islamismo. Então eles não entraram em briga com os árabes porque eles se converteram pacificamente, por vontade própria, eles não foram obrigados. Quando você é adepto de algo, você é seguidor, você aceita ser seguidor de algo, tá? Então eles passam a acreditar em Alá como o único Deus e Maomé como o único profeta, já que eles estão seguindo o islamismo, cujo livro sagrado é o Corão ou Alcorão, nós já estudamos também, tá? A partir daí, no reino de Mali, haverá uma mescla dos elementos culturais, que nós também podemos chamar de sincretismo, porque vai ser a mistura da religião islâmica com a cultura de Mali, com a cultura africana, tá? Então o sincretismo é a mistura, é a mescla desses elementos culturais e religiosos, tá? Porque as crenças religiosas não deixam também de fazer parte da cultura de um povo, tá bom? Outro ponto importante é que o Mansa Rei, a partir do momento que houve esse sincretismo, ele passa a ser visto pela população como detentor de poderes divinos. Então a sua autoridade é ainda maior, porque ele é visto como alguém que representa as divindades nas quais eles acreditam. Por isso que eu falei que houve uma mistura. Porque o islamismo acredita num único Deus. Como é então que o Mansa Rei passa a ser visto como aquele detentor de poderes divinos? Porque houve uma mistura da religião islâmica com elementos culturais da cultura africana, da cultura de Mali, tá bom? Outro ponto importante é que, quando chegou o século XIV, o reino de Mali também entra em declínio. Por quê? Porque eles descentralizaram o poder. O poder que estava centralizado nas mãos do Mansa Rei foi se descentralizando nas mãos de vários membros dessa comunidade. E isso os enfraqueceu, permitindo que assim eles fossem invadidos por outros povos, inclusive pelos europeus que foram colonizar o continente africano, tá? E a gente sabe que no século XV, principalmente, chegam primeiro os portugueses no continente africano, a partir das expansões marítimas. Por isso que
um tema da história está sempre ligado ao outro, e é importante que a gente faça essa ligação entre eles, tá? A gente entenda que tudo tem um começo, um meio e um fim, e o que leva a ocorrer cada um desses períodos da história, tá bom? Outro ponto importante do nosso capítulo é falar sobre os povos iorubás, povos africanos conhecidos como iorubás. Iorubá significa um conjunto de povos diferentes, mas que são unidos por semelhanças linguísticas, ou seja, o mesmo idioma, e culturais, ou seja, hábitos e costumes muito semelhantes, muito parecidos, até às vezes na vestimenta, tá? Como exemplo, o livro de vocês traz povos iorubás como os Efãs, os Ijexás, Eguibás. Precisa ficar decorando tudo isso? Não. Apenas saber que os iorubás eram povos diferentes, eram povos distintos, mas que possuíam características semelhantes com relação ao idioma, com relação à língua, por isso semelhança linguística, e culturais, tá? Isso é importante gravar. Esses povos iorubás teriam dado origem a reinos independentes, a partir da formação de algumas comunidades que iam aumentando consideravelmente o seu poder econômico, o seu poder político e social, e a sua organização social, tá? Praticavam agricultura. Essa agricultura iorubá geralmente era voltada para a produção de cereais, que eles chamavam de sorgo, para a produção de feijão, para a produção também, eu até anotei aqui para não esquecer de falar, do milhete, do inhame. Então isso era muito comum ali, a prática da agricultura dos povos iorubás em geral, tá? As comunidades eram baseadas em laços de parentesco, porque assim eles se fortaleciam, então o casamento ocorria entre pessoas da mesma família, tá? E eles procuravam também casar-se com povos vizinhos para unir essas aldeias, e aldeias próximas se uniam formando uma confederação, ou um reino, tá? Ou um pequeno reino. O chefe dessas comunidades, dessa confederação iorubá, era chamado de Obá, tá? E eles afirmavam o seu poder, dizendo que os seus descendentes tinham sido moradores da primeira cidade que surgiu, que era Ilê-Ifé, ou Ilê-Ifé. Por quê? Eles eram politeístas e eles acreditavam que a primeira cidade que surgiu no universo, né, que era o umbigo do universo, o centro de todas as coisas, tinha sido uma cidade africana e uma cidade de descendência iorubá. Por isso que aquele chefe, Oba ou Obá, que está no poder, ele justifica o seu poder porque ele é descendente dos moradores dessa primeira cidade. É uma crença, gente, né? E com crenças a gente não discute, a gente respeita, tá? O Deus Supremo, segundo os iorubás, era Olodumaré. Na Bahia a gente ouve muito essas palavras. Aquela banda famosa Olodum tem a ver com essas crenças iorubás, tá? Porque na Bahia, né? Porque muitos povos iorubás, bantos, sudaneses foram trazidos à força da África para cá e foram escravizados. Mas aqui, mesmo que eles tenham sido massacrados, eles procuraram manter a sua cultura. E houve uma mistura com elementos culturais também, tá? Isso é importante a gente guardar. Outra cidade importante, além dessa cidade que é considerada o umbigo do universo, Ilê-Ifé, é a cidade de Benim, que se destaca pelo seu comércio, pelas relações comerciais, que também está ligado aos povos iorubás, tá? Eles acreditam em várias divindades variadas, que são protetoras dos seres humanos e que podem intervir pelos seres humanos com as autoridades supremas. Essas divindades, os iorubás chamam de orixás. Nós ouvimos muito o povo baiano falar sobre isso, né? Tanto que eles acreditam nessas divindades chamadas orixás e eles têm um sacerdote da comunidade que eles chamam de Babalorixá. Vocês devem ter escutado. Eu sigo, inclusive, um Babalorixá no Instagram. E é muito bacana. Eu vou mandar depois pra vocês, se vocês se interessarem, para conhecer a cultura, porque ele divulga muito dessa cultura africana. E eu me interesso bastante por esse assunto, tá? Além dos povos iorubás, nós temos também os povos bantus, que eu acabei de comentar, que em grande maioria foram escravizados pelos europeus, no caso os portugueses, e trazidos para o Brasil nos navios negreiros, naquela situação deprimente que nós já estudamos, mas claro que vamos falar novamente mais pra frente, tá? O que significa banto? O termo banto
significa grande variedade de povos africanos, mas eles têm um idioma cuja origem é comum. Então a língua que eles falam tem uma origem comum. Isso faz com que eles tenham uma identidade cultural, tá? Eles se reconhecem por essa origem linguística, por essa forma de se comunicar. Isso é importante. Esses povos deram origem, então, a diferentes formas de organização social. Então nós temos desde povos nômades, a povos que se sedentarizaram e tinham comunidades menores, até grandes impérios, que tiveram origem nos povos bantus, que tinham uma origem comum do idioma, da forma de se comunicar. A expansão dos bantus, segundo os historiadores, ela se deve a dois fatores, que é a forma como eles praticavam a agricultura e a pecuária. Por quê? Porque na agricultura eles tinham uma técnica chamada coivara, que era fazer o quê? Eles queimavam os restos da plantação que não usariam mais para adubar o solo, o que fez com que eles pudessem progredir com relação ao desenvolvimento agrícola. E a pecuária, eles se destacam porque eles usam grandes espaços para pastagem e fazendo dessa forma com que eles se desenvolvessem, tá? Entre os reinos que surgem a partir dos povos bantus, nós vamos destacar três. O reino do Congo, o reino que nós chamamos de Monomotapa. O nome é difícil a gente ficar falando, às vezes é difícil guardar, mas é importante falar. E o Império Roswi, tá? Depois vocês vão acompanhando também pelo livro, porque assim vocês vão lendo com mais tranquilidade, como é que escreve, bonitinho, tá? Pra vocês anotarem. Eu posso até tirar uma foto do meu resumo, embora não sei se vocês vão entender minha letra, porque ela não é muito bonita, tá? Ela já foi bonita um dia, hoje ela não é mais, tá? Bom, vou resumir as principais características desses reinos bantus, pra gente não ficar com um vídeo também tão extenso. Depois eu faço um outro vídeo para falar de alguns elementos culturais que misturaram a cultura africana com a cultura brasileira, que é interessante para nós, tá? Entre esses reinos bantus, vamos falar do Congo, tá? O Congo tinha como capital Mbanza Congo. No século XV chegou a ter 100 mil habitantes o Congo, que era muito para aquela época, tá? Um lugar ter 100 mil habitantes. Tinha um poderoso exército, praticava a escravidão porque conquistava territórios e o povo conquistado se torna prisioneiro de guerra, e prisioneiro de guerra é escravo. E eles eram animistas, eles acreditavam em divindades que estão ligadas à natureza, tá? É claro, isso é só um resumo, tá? É bacana ler sobre o animismo, tem muitas coisas interessantes. Já no Império Monomotapa, que atualmente corresponde a dois países africanos, Moçambique e o Zimbábue, tá? No século XV, ele era governado por um chefe poderoso que também recebia o mesmo nome do império, Monomotapa, tá? E tem um outro nome também africano que é difícil de pronunciar, não vou nem correr o risco, porque as pessoas vão ficar rindo e eu vou virar meme, não quero virar meme não, tá? Não tenho autoestima boa pra isso não. A principal fonte de riqueza do Império Monomotapa, atual Zimbábue e Moçambique, eram o ouro e o marfim. E isso é ruim, né, gente? Porque até hoje eles sofrem as consequências da exploração dos povos europeus que iam para lá interessados em explorar o território, suas riquezas, recursos naturais e a própria população africana que foi escravizada, tá? O chefe Monomotapa, ele estabelecia relações de lealdade com os povos conquistados. Então os chefes de outra região respeitavam o Monomotapa também, tá? Que era o chefe desse império. Ele ampliava o seu poder sempre por meio de casamentos, então ele se casava várias vezes, porque esses laços de parentesco para eles eram uma forma de reforçar sua autoridade sobre os povos conquistados, tá? Só que eles também foram dominados pelos portugueses a partir do século XV e XVI, que as grandes navegações fazem com que esses portugueses cheguem até o continente africano e explorem até a última gota do sangue daquele povo e do seu território. Não é à toa que a maior parte dos países africanos hoje é muito pobre, decorrência de séculos de exploração pelo povo europeu. Inclusive,
que tinha teorias raciais, acreditando e querendo provar para a humanidade é ótimo, né? Para a humanidade que os povos africanos eram povos inferiores. Eles usaram inclusive a ciência para tentar provar esse absurdo, tamanho do crânio e tudo mais. Nós vamos falar sobre isso ainda, porque é importante lembrar até para combater esse preconceito, esse racismo que ainda existe no mundo, e no Brasil ele é estrutural. Depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? E o Império Rosui, que é o último que a gente vai destacar, que teve origem nos povos bantus, ele surge no século XVII com o declínio do Império Monomotapa, tá? E aí tem um detalhe. Vai se originar a partir de um proprietário de gado chamado Dombo, um africano, que reúne um exército poderoso para combater o avanço europeu na região. Então, durante muito tempo, eles ainda conseguem impedir a colonização no Império Rosui. Ele foi o último reduto, assim, que resistiu à colonização europeia, tá? Tinham como prática principal atividade guerreira, é por isso que eles sabiam se defender e tinham um exército poderoso. Tanto que Rosui, em africano, significa destruir, tá? Esse significado tem tudo a ver com a atividade guerreira que eles praticavam. O rei recebia o título de Xangamiri, tá? Que ele tinha diversas esposas que o ajudavam, e quando esse rei morria, as esposas podiam escolher o sucessor. Mas quem depois coroava esse sucessor como rei era a primeira esposa, que tinha o direito na hora do ritual, tá? A capital do Império Rosui é em Kami, ou Kami. Lá eles também são politeístas, acreditam num deus supremo chamado Emiwari, mas eles têm várias divindades também. O trabalho era dividido por gênero, então homens e mulheres tinham trabalhos específicos e separados. E lá o critério para saber se uma pessoa é da elite ou é pobre era o número de bois e vacas que essa pessoa possuía. Então a criação de gado lá era muito importante. Inclusive indicava a que classe social você pertencia, dependendo do número de bois e vacas que você tivesse, tá? O comércio lá também era voltado à extração do ouro, comércio de tecidos, marfim, tá? Peles, havia agricultura e pecuária também, obviamente. Inclusive a agricultura destacava-se a plantação de melancia, de abóbora, tá? É bem interessante pesquisar um pouquinho sobre isso. Porém, embora eles tenham resistido bastante do século XVII ao século XIX, infelizmente eles também acabam sucumbindo. Só que nesse caso, eles não foram destruídos pelos europeus. Eles foram destruídos por povos do sul da África, que são chamados de Enigunes, e foram esses Enigunes que destruíram o Império Rosui. A gente fala, nossa, poxa, resistiram tanto ao avanço europeu e acabaram sendo dominados por uma tribo de africanos. Sim, por quê? Porque esses africanos também tinham uma diversidade cultural e etnias diferentes ali, tá? Então é importante que a gente fale sobre isso também. Eu vou pausar, olha, eu tô gritando, gente. Eu vou parar esse vídeo, eu ia falar pausar, não tem como parar, para que eu possa depois gravar o próximo videozinho mais curto sobre alguns detalhes que eu gostaria de falar pra vocês, tá bom? Eu vou desligar, vocês vão anotando e eu vou gravar o próximo vídeo.